Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante na gestão hospitalar, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. Parece um nome até complexo, mas na verdade ele é o super-herói dos dados sobre os nascimentos de nascidos no Brasil. E a gente vai entender como ele salva o dia na saúde pública e hospitalar. Então, vamos começar? Então vamos lá! Então, pessoal, nós vamos falar agora o objetivo dessa aula. Então, tem como objetivo apresentar para vocês o que é o SINASC, sua importância, deixa eu grifar aqui, sua importância na gestão hospitalar e saúde pública, e como ele contribui para a tomada de decisões estratégicas em nível nacional e local. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que hoje nós vamos falar sobre um sistema fundamental para a gestão hospitalar e a saúde pública no Brasil. O Sistema de Informação de Nascidos Vivos, ou SINASC, como eu falei para vocês, vamos entender como ele funciona, porque ele é tão importante como ele pode impactar a gestão hospitalar. Então me acompanha aqui. Então eu coloquei assim, Introdução ao SINASC. Definição do SINASC. O SINASC ele é um sistema de informação criado pelo Ministério da Saúde, que visa registrar todos os nascimentos ocorridos no Brasil, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados. Importância. O sistema ele fornece dados essenciais para o planejamento de políticas públicas de saúde, monitoramento de indicadores de saúde materno-infantil e controle de eventos vitais como nascimento e óbitos neonatais. Como histórico, nós temos, foi criado em 1990, o SINASC, ele foi desenvolvido para centralizar as informações sobre nascidos vivos, possibilitando um melhor entendimento das condições de nascimento e saúde dos nascidos. Então, o SINASC ele é um sistema responsável por registrar todos os nascimentos que acontecem no Brasil. Então, ele foi criado pelo Ministério da Saúde e tem como principal função centralizar as informações sobre os nascidos vivos, independentemente de onde o parto aconteceu. Seja em um hospital público, seja em um hospital privado ou até em casa. Mas por que isso é importante? Esses dados eles nos permitem entender melhor a saúde dos recém-nascidos e das mães. E com isso, ajudando a monitorar como estão as condições de nascimentos no nosso país. Por que isso importa? Esse sistema é fundamental para a criação de políticas de saúde. Imagine, por exemplo, que uma região tem uma alta taxa de bebês nascendo com baixo peso. Com os dados do SINASC, podemos então identificar essa situação e rapidamente implementar programas de apoio a essas gestantes. Além disso, ele é uma ferramenta de controle, ele ajuda a prever e a melhorar a alocação de recursos nos hospitais e maternidades. Então, pessoal, o SINASC ele tem 3 objetivos principais. E eu destaquei esses 3 objetivos para vocês. Vou ler aqui. Então, vou pegar aqui. Primeiro, destaquei como monitoramento da saúde materna e infantil. O SINASC ele permite o monitoramento de indicadores como mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, idade gestacional ao nascimento e fatores de risco para a mãe e para o bebê. Como segundo, eu coloquei tomada de decisão em políticas públicas, também como objetivo. Então, com base nos dados fornecidos pelo SINASC, é possível planejar intervenções de saúde pública mais eficazes, como a alocação de recursos em maternidades, campanhas de prevenção e programas de saúde para as gestantes.
Tá? Como terceiro objetivo, eu coloquei identificação de disparidades regionais. O SINASC ele ajuda a identificar desigualdades no acesso à saúde e nas condições desses nascidos vivos em diferentes regiões do Brasil, auxiliando na criação de estratégias locais de medidas para resolver esses problemas. Então, eu posso destacar para vocês sobre o monitoramento de saúde materno-infantil. Então, com os dados coletados pelo SINASC, é possível acompanhar os indicadores, como a taxa de mortalidade infantil, a porcentagem de partos cesarianos ou partos normais e o número de nascimentos de prematuros. Então, esses indicadores, crianças, eles são essenciais para a saúde pública, pois ele vai ajudar a identificar problemas e agir de forma rápida. Como segundo que eu coloquei, a tomada de decisões em políticas públicas, então, esses dados, eles não ficam guardados em uma unidade. Eles são usados pelo governo para decidir onde investir mais em saúde, onde abrir novas maternidades ou onde as campanhas de saúde são mais necessárias. Ou seja, o SINASC ele nos ajuda a distribuir melhor esses recursos. E o terceiro e último que eu coloquei, que é identificar disparidades regionais. Então, o Brasil é enorme e diverso e as condições de saúde variam muito de uma região para outra. Então, o SINASC ele nos permite ver essas desigualdades com clareza. Como exemplo, eu posso citar para vocês, se vemos que uma região está com taxas de mortalidade infantil maiores que outras, então podemos investigar e agir para melhorar essas condições, enviando recursos, políticas públicas mais assertivas. Então, agora, quais são os dados registrados e coletados no SINASC? Então, eu coloquei aqui para vocês como dados gerais. Então, o SINASC ele coleta uma série de informações detalhadas sobre o nascimento, incluindo nome e identificação do recém-nascido, data e hora do nascimento, local de nascimento, hospital, domicílio, etc. Característica do parto, normal ou cesariana, peso ao nascer e idade gestacional, o estado de saúde ao nascimento, que chamamos de APGA. Então, o SINASC ele coleta várias informações importantes. Primeiro, sobre o recém-nascido. O nome, a data e a hora de nascimento, o peso ao nascer e até o tipo de parto, se foi cesariano ou normal. Além disso, registramos também a idade gestacional e o estado de saúde ao nascer, usando para isso um índice, que é o APGA, que avalia os sinais vitais do bebê logo após o parto. Então, ainda continuando, como dados registrados no SINASC, nós temos dados da mãe, que coletamos como idade, escolaridade e estado civil, quantidade de gestação e partos anteriores, realização de pré-natal, número de consultas, tipos de acompanhamento. Então, sobre a mãe, nós coletamos dados como a idade da mãe, o nível de escolaridade, se ela teve acompanhamento pré-natal, e quantas consultas realizou. Isso nos ajuda a entender se as mães estão sendo acompanhadas, se está tendo um cuidado necessário durante essa gestação e se há necessidade de mais programas de apoio. Então, essas informações elas são cruciais para analisar tendências e entender se precisamos ajustar os cuidados prestados durante a gestação e o parto. Agora, nós temos a importância do SINASC para a gestão hospitalar. Então, gestão de recursos. Então, hospitais utilizam os dados do SINASC para identificar a tendência no número de nascimentos e planejar melhor o uso de recursos humanos e materiais nas maternidades, como leitos e equipamentos. Na melhoria na qualidade do atendimento.
O SINASC ele permite que gestores hospitalares monitorem indicadores como a taxa de partos cesáreos versus partos normais, promovendo intervenções e melhorar o atendimento e reduzir procedimentos desnecessários. Então, agora vamos pensar em como vocês, futuros gestores hospitalares, desculpa, vão usar o SINASC no dia a dia de vocês. Sim, vocês vão. Não se preocupe com isso. Vocês vão, tá? O SINASC, minha gente, não é apenas para o governo. Ele também ajuda os hospitais a planejar melhor os recursos. Se o número de nascimentos está aumentando, então é hora de abrir o quê? Mais leitos, contratar mais enfermeiras e ter mais equipamentos prontos. Ele também ajuda a melhorar a qualidade no atendimento. Então, o SINASC ele coleta dados sobre os tipos de partos, o que permite, então, ao gestor identificar se tem hospital fazendo mais cesáreas do que deveria. Então, e a gente sabe que parto normal, quando ele é possível, é o ideal, tá? Então, sempre campanhas para a realização de partos normais, porque consequentemente, ele traz menos complicações que um parto cesariano, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? E, claro, é um ótimo aliado para a auditoria como bons gestores que vocês provavelmente serão. Tá? Vocês poderão, então, usar os dados para verificar, então, a qualidade dos serviços prestados a essas gestantes e melhorar ainda mais o atendimento nas instituições de vocês. Continuando sobre a importância do SINASC para a gestão hospitalar, nós temos, então, a auditoria e avaliação. Então, o sistema ele possibilita auditorias e avaliações periódicas sobre a qualidade dos cuidados como prestados às gestantes e recém-nascidos, promovendo a melhoria contínua de serviços de saúde. Tá? Então, eu vou até ser professor também de vocês, não viu, criança? No próximo semestre, eu acredito que seja no próximo semestre de vocês, tá? Então, o SINASC, como eu havia falado, ele possibilita essas auditorias e, consequentemente, essas avaliações. Os hospitais ele podem verificar, por meio do sistema, se eles estão cumprindo as diretrizes de atendimento pré-natal e neonatal. E como podem melhorar também seus serviços. Isso promove uma melhoria contínua na qualidade dos cuidados. Aqui nós vamos abordar a Declaração de Nascidos Vivos, a DNV, que é um documento central usado pelo Sistema de Informação de Nascidos Vivos, pela qual nós já falamos que é o SINASC. Então, a ficha de nascidos vivos é um documento fundamental para o registro de informações sobre o nascimento de cada bebê no território brasileiro. Então, a Declaração de Nascidos Vivos, ela é dividida em 3 partes principais, e cada uma delas contém informações vitais que são preenchidas por diferentes profissionais da saúde. Então, vamos falar de cada uma delas, como se estivéssemos analisando juntos uma ficha, beleza? Nessa parte, nós temos informações sobre o bebê. Então, nós temos os dados do recém-nascido. Nome do recém-nascido, sexo, data e hora do nascimento, peso ao nascer, idade gestacional e o APGAR. Então, conforme nós já falamos também, falando sobre esse sistema de informação de nascidos vivos, né? A ficha, ela contempla isso. Então, essas informações, elas são preenchidas logo após o nascimento e inclui tudo isso que eu falei para vocês. Como o nome do recém-nascido. Então, em alguns casos, o nome ainda não está definido. O pai ainda não escolheu, a mãe ainda não escolheu. Mas essa informação, ela é registrada posteriormente, ela pode ser registrada depois. O sexo é o masculino ou o feminino. A data e hora de nascimento são informações
fundamentais para registros oficiais. O peso ao nascer, isso é importante para identificar bebês com baixo peso, um fator de risco para diversas complicações que podem surgir. A idade gestacional, esse dado, ele fornece ou ele informa se o bebê nasceu no tempo esperado. Quando a gente fala de tempo esperado, dentro do que preconiza a literatura, nós falamos que ele nasceu a termo. Se foi prematuro ou nasceu antes dos 9 meses, né, nós consideramos de pré-termo. E depois de 9 meses, pós-termos, beleza? O APGAR, essa é uma pontuação que vai de 0 a 10, que avalia a saúde do bebê, logo após o nascimento desse bebê. Então, ele vai avaliar em 2 momentos, com 1 minuto e 5 minutos de vida, verificando no bebê os batimentos cardíacos, a respiração, o tônus muscular, irritabilidade reflexa e também a cor da pele do bebê. Então, esses dados eles ajudam a identificar possíveis riscos para a saúde do bebê e são utilizados para o acompanhamento também neonatal. Os dados da mãe. Então, aqui nós temos informações que dizem respeito à mãe do bebê. Tá? Então, consta de nome completo, idade e escolaridade da mãe, número de gestações anteriores e partos e realização de pré-natal. Tá? Então, esses dados eles são fundamentais para entender o contexto social e de saúde materno e que inclui todas essas informações que eu passei para vocês. Como, por exemplo, nome completo, idade e escolaridade da mãe. Então, essas informações elas nos dão uma ideia do perfil sociodemográfico da mãe, tá? Número de gestações anteriores e parto. Então, quantos filhos a mãe já teve, se houveram complicações em partos anteriores, tá? Na realização de pré-natal, se houve acompanhamento médico durante a gestação, quantas consultas essa mãe, né, ela fez, em que período começaram também essas consultas. Então, e por que é importante também? O pré-natal é crucial para a saúde tanto da mãe quanto do bebê, como exemplo, até para que vocês possam entender melhor. Mães que não tiveram acesso ao pré-natal, elas podem estar mais propensas às complicações durante o parto. Então, esse tipo de dado vai ajuda os gestores da saúde e hospitais a entender onde é necessário reforçar o atendimento a essas gestantes. E aí, evitar com isso óbitos, né? Óbitos fetais e óbitos maternos também. Dados do parto. Tá? Então, essa seção que eu coloquei aqui para vocês descreve como ocorreu. Então, aqui nós temos detalhes, né, sobre o tipo de parto, o local de parto, a assistência de parto, né? Ao parto, tá? Então, o tipo de parto, o parto ele pode ser cesárea, normal, que é via vaginal, tá? Por fórceps, que é o uso de instrumentos, ou parto com algum tipo de complicação, tá? Um acidente que provocou um parto prematuro e etc, tá? O local do parto, se foi hospitalar, domiciliar ou em outro local. A assistência ao parto é quem realizou o parto, um médico, um enfermeiro. Eu não posso nem dizer parteira, porque a parteira, hoje em dia, a criança não pode realizar parto. Mas existe alguns lugares onde não se tem um profissional mais longínquo e essas parteiras acabam, né, realizando esse procedimento. Então, esses dados, crianças, são úteis para auditorias e para o planejamento hospitalar. Eu posso colocar aí como exemplo. Uma alta taxa de cesáreas pode indicar necessidade de revisões de protocolos nos hospitais. Por que está
sendo feito esses partos cesarianos. Então, é um motivo de se verificar o que está acontecendo. Por que, em vez de ser parto normal, está se optando por uma cesárea, né? Onde a gente sabe que uma cesárea é mais cara que um parto normal, porém pode trazer complicações tanto para a mãe quanto para o feto. Então, além da saúde, também, né, são capturadas informações sociais. Então, dados como o endereço da mãe, o estado civil e se ela trabalha, ajudam a traçar o perfil dessas famílias, tá? Então, esses dados podem identificar fatores que influenciam a saúde da mãe e do bebê, como acesso a serviços de saúde e condições econômicas, né, dessas mães ou dessa família. Então, importância da ficha, né? Eu coloquei aqui para vocês, monitorar. Então, monitorar indicadores de saúde como a mortalidade infantil, planejar e distribuir os recursos de saúde com bases nas necessidades, identificar áreas geográficas ou grupos populacionais que podem precisar de mais apoio. Então, essas informações, uma vez coletadas, são enviadas para o sistema, né, que é o SINASC, que as armazena e analisa. Então, por que isso é importante? Porque o governo, as prefeituras e até mesmo os hospitais, eles usam essas informações. Por exemplo, se em uma determinada região vemos um aumento de nascimentos prematuro, então esse gestor ele pode investigar se há algum problema no atendimento pré-natal ou nas condições de vida das gestantes nessa área. A lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei 6.216, de 30 de junho de 1985, que foi alterada pela Lei número 13.484, de 27 de setembro de 2017, diz o seguinte em seu artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes, mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Tá? Então, essa medida, criança, ela é fundamental para garantir o direito à cidadania. Então, e o reconhecimento também legal do indivíduo deste nascimento. Então, o registro de nascimento não é apenas um ato administrativo, mas também é uma garantia de acesso aos direitos básicos como saúde, educação e proteção social, tá? A ampliação do prazo para locais distantes é uma tentativa, então, de evitar que pessoas em áreas rurais ou de difícil acesso fiquem sem esse documento essencial. Reconhecendo as dificuldades logísticas nessas regiões, então é permitido esse aprazamento. Então, o registro adequado e dentro do prazo é vital para que os dados do SINASC eles sejam completos e para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde e sociais voltadas para a população. Isso também reforça a importância da mobilização de serviços públicos, como o transporte ou a visita de cartórios móveis em áreas de difícil acesso. Tá bem? Então, a fim de evitar que pessoas invisíveis perante o Estado se permaneçam invisíveis. Tá bom? Então, para fechar, o SINASC ele é uma ferramenta fundamental para monitorar a saúde pública, tá? Para monitorar também a saúde dos recém-nascidos e mães do Brasil. E como futuros gestores hospitalares, vocês terão contato com esse sistema para melhorar a qualidade desses serviços de saúde. Então, a boa gestão dessas informações, ela impacta diretamente a saúde materna e infantil e, consequentemente, a sociedade como um todo, tá?
Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E não esqueçam de responderem às atividades que eu coloquei lá na plataforma do Giana. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo encontro.